Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje, vamos falar um pouco sobre ajudar ao próximo. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem aí o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo. Quem quiser deixar um comentário nos comentários, é opcional, fique à vontade, tá certo? Pode ser agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, eu vou estar lendo e respondendo, Deus também vai estar lendo, tá certo? Pode ser uma crítica, pode ser um elogio, pode ser uma sugestão de melhorias, pode ser um pedido de oração, pode ser um testemunho, pode ser um agradecimento a Deus por algo que tenha acontecido na sua vida, enfim. Lembre que esse canal é o canal do Senhor, então o que você escrever, Deus vai ouvir com certeza, tá certo? Ele sabe tudo, vocês sabem disso. Porque ele ouve tudo, ele vê tudo, ele sabe de tudo, né? Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então, vocês sabem disso. Então, deixe os comentários aí, tá bom? Quem quiser. E peço que vocês se inscrevam, quem não se inscreveu ainda, estiver me ouvindo, nesse canal, que é o canal do Senhor, tá certo? Desde já agradeço. Vamos agora juntos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, obrigado por essa última oração, obrigado por mais esses livramentos, pela vida. Obrigado, Senhor, por tudo que vem feito por mim. Obrigado, Senhor, por mais esse momento de oração. Né? Peço que o Senhor me inspire neste momento, que me tome neste momento, que me use como seu instrumento, que eu seja apenas um, um, um mensageiro aqui, que seja apenas sendo usado como instrumento, tá certo? E que, Senhor, que os três maiores professores estejam aqui para nos ensinar, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática tudo que será ensinado. Que assim seja, eu oro, agradeço e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, a gente se preocupa em seguir as mensagens de Deus, de seguir os mandamentos, as leis, né? Mas enquanto a ajudar o nosso próximo, será que nós estamos pensando nisso? Às vezes se preocupa em dar o dízimo na igreja, se preocupa às vezes dar uma oferta na igreja, né? Que nem eu, por exemplo, dou oferta para os anjos da esperança da minha igreja, tudo. Mas e as pessoas que estão passando necessidade nas ruas, será que nós estamos pensando nelas, por exemplo? Porque existem muitas pessoas que estão por aí passando necessidade, às vezes até tem um lugar para morar, mas está passando fome, né? E, e então precisa realmente, como é que fala? Precisa realmente de ajuda. E muitas vezes nós, que nos dizemos cristãos, estamos aqui, mas não fazemos nada por eles. Outros sequer têm casa para morar, moram nas ruas. Tem pessoas que às vezes com uma pequena ajuda para comprar uma passagem, por exemplo, de ônibus, poderia voltar para sua terra e sair das ruas. Muitas pessoas estão nas ruas, muitas vezes são pessoas que vêm de outros estados, do Nordeste principalmente, e que acabam não se dando bem aqui, não tem mais como pagar aluguel, não tem emprego, acaba indo morar na rua, não tem como ir embora. Não tem nem como ligar às vezes para os parentes lá, né? Às vezes as pessoas não sabem nem o que está acontecendo com ele aqui. Então, queridos irmãos, será que nós estamos pensando nessas pessoas? Porque nós somos cristãos. Deus está vendo essas pessoas. Será que nós não poderíamos ajudar de alguma maneira? Ah, eu não posso ajudar, porque eu não ganho bem. Ah, eu só tenho dinheiro para viver. Ah, tudo bem. Eu também não tenho tanto dinheiro para ajudar assim, não tem como também. Ainda mais agora que estou consertando o carro lá, que eu tive aquele pequeno acidente, né? Mas graças a Deus, nada grave, né? Não saí ileso, só o carro mesmo que quebrou. Então, a gente fica apertado realmente, né? Mas a gente não tem como. Mas se nós nos reunirmos, você vai às vezes nessas igrejas enormes,
Tem quantas pessoas lá? 100 pessoas lá dentro? Se cada uma der R$ 5, R$ 5, você ajunta 100 pessoas, R$ 500. Se cada uma der R$ 10, a gente consegue juntar R$ 1.000. Já pensou? Se 100 pessoas darem R$ 10, R$ 1.000, você consegue fazer um alimento, por exemplo, uma sopa, e levar para esses moradores de rua, por exemplo. Já para pensar? Eles estão passando necessidade, nesse tempo de chuva, de frio, eles estão lá no relento. Mal tem onde se esconder, se abrigar. Às vezes, meus irmãos, a gente pode se unir. Então, por exemplo, um grupo se une para comprar barracas, para dar peças de acampamento com zíper, tudo, para que eles possam ter uma situação melhor. Outro grupo se une para dar roupas para eles, né? Outro grupo ajuda de uma maneira para que eles possam se alimentar, entendeu? Outro grupo arranja uma maneira para que eles possam se higienizar. Não, mas como? Às vezes, queridos irmãos, se a gente conseguisse se juntar essas pessoas, nós poderíamos fundar, pegar um albergue, né, montar um lugar, pelo menos, não precisa ser nem um albergue, pode ser um lugar, só aluga um lugar, mas para que eles possam ter um banheiro, para que eles possam se lavar, tomar um banho, entendeu? Se higienizar, para ter uma vida pelo menos digna. Sair dessas ruas. Alguém que tem empresa pode ajudar empregando essa pessoa no emprego. Nem que seja na faxina, no salário mínimo. Ajuda essa pessoa, ela está precisando. Captou, queridos irmãos? Então, nós precisamos se mobilizar por essas pessoas, né, de alguma maneira, porque elas estão precisando, né? A minha igreja, por exemplo, ela faz projetos como, por exemplo, a gente entrega cestas básicas para quem precisa, né? Aqui na nossa igreja, por exemplo, tem 2 irmãos que eles vão lá praticamente só para comer, porque eles sabem que depois do culto no sábado tem almoço. Mas nem sempre eles vão estar para comer, porque eu já vi eles em outros cultos de quarta-feira, de domingo, que às vezes eu vejo as fotos no grupo da igreja, e eles estão lá. Nesse dia não tem comida. Mas eu já vi eles chegarem lá na igreja num sábado, só na hora do almoço. Tem aquele que chega faltando 10, 15 minutos para o almoço, e tem aqueles que às vezes chegam em cima da hora do almoço. Já acabou o culto, eles chegam lá só para comer. Entende? Então, mas nós vamos falar, não vão comer? Não, pelo contrário. A gente vê que são pessoas necessitadas, pessoas que são simples, que são humildes, bem pobres. Então, comam lá. Não vai faltar comida para os outros. Entende? Então, quer dizer, o importante é ajudar o seu próximo. Será que nós, como cristãos, estamos pensando nisso? Porque, eu dou meu dízimo na igreja. Muito bem. Eu dou uma oferta na igreja, então eu já estou fazendo a minha função. Não é assim. Você pode dar o dízimo na igreja, mas a oferta, você não é obrigado a dar na igreja. A oferta é opcional e quanto você quiser. Então, se você quiser na igreja pegar uma moedinha de 5 centavos e dar de oferta, você pode. Então, você dê R$ 1 de oferta na igreja e dê 10 de oferta, você junta para ajudar essas pessoas necessitadas. Entendeu? Nós precisamos ajudar essas pessoas. As pessoas precisam de ajuda. Infelizmente, quem poderia ajudá-las não fazem nada. Que são esses artistas, jogadores de futebol, apresentadores, jornalistas, atores, que são ricos, milionários aí, empresários, e que poderiam estar ajudando e não estão. Vi agora, por exemplo, que aquele Roberto Justo está fundando uma fábrica. Uma fábrica nova,
foi não sei quantos milhões aí de reais ali que vai dar essa fábrica. Porque, e como é que ele contratou os funcionários? Será que ele pegou os funcionários com currículo, com experiência? Ou ele foi atrás de alguns moradores de rua para trabalhar com ele na limpeza, ajudando eles de alguma maneira? Que é o que ele deveria ter feito. Isso já daria já daria saída dessa situação difícil. Esses caras poderiam pegar aí 1 milhão. O que é 1 milhão de reais pro Neymar, por exemplo? É dinheiro de pinga, é como se fosse 10, 15 centavos, R$ 1 pra gente. Ele poderia muito bem pegar 1 milhão de reais e colocar esse dinheiro em prol de ajudar o próximo. De fazer um albergue. Por exemplo, na cidade de São Paulo, faz um albergue. Leva essas pessoas para lá para que elas tenham uma vida digna. Enfim, nós aqui que estamos ouvindo aqui, nós somos pobres, não temos quase dinheiro para pra gente. Mas esses caras que têm poderiam ajudar. Só que infelizmente, é por isso que Jesus disse, né? Que é mais fácil um elefante passar por baixo da porta ou por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino do céu. Porque o rico, ele só pensa no próprio umbigo. Porque o rico, ele só quer saber de ficar mais rico. E os pobres, pouco importa para ele. E é aí aonde eles não entram no reino do céu. Foi por isso que Jesus disse àquele rapaz rico na Bíblia, ele disse, o rapaz falou que seguia tudo certinho a Bíblia, falou, só falta uma coisa, venda tudo o que você tem, dê aos pobres o dinheiro que você arrecadar e siga-me. O rapaz ficou triste, por quê? Porque ele era muito rico e ele era pegado no dinheiro. Então que Jesus quis que ele vendesse tudo, que ele ficasse pobre? Não, não era essa a intenção de Jesus. Mas que ele se desapegasse ao dinheiro. Ele não poderia ficar apegado ao dinheiro. Jesus percebeu que ele era avarento, que ele era apegado ao dinheiro, ambicioso. E ele precisava largar o dinheiro para servir a Jesus. Mesma coisa aconteceu com o Zaqueu. Só que Zaqueu teve uma atitude diferente, né? Pois Jesus foi almoçar na casa dele, ele se converteu, ele vendeu metade de tudo que ele tinha, deu uma parte aos pobres, e aqueles a qual ele havia prejudicado, cobrado imposto demais, porque Zaqueu ele era um publicano, né? Ou seja, publicano, para quem não sabe, era aqueles caras que trabalhavam para os romanos, eles cobravam impostos dos outros judeus, das outras pessoas da região. Então, aquele tinha cobrado imposto errado a mais, ele foi lá e devolveu 4 vezes mais do que ele tinha pego. Então, Zaqueu se salvou. Diferentemente desse outro rapaz que não tem nenhum nome citado na Bíblia. Por quê? Porque enquanto Zaqueu se desapegou do dinheiro e decidiu servir a verdade, o outro rapaz não, ele continua apegado ao dinheiro. E é exatamente isso que acontece com as pessoas, né, hoje em dia. Os ricos ficam apegados ao dinheiro, esquecem de Deus. Não adianta falar que serve a Deus, o jogador vai lá e põe a mão pro alto, agradecendo quando faz gol, fica falando de Deus, mas cadê a ação dele em prol de Deus? Mas o Neymar outro dia doou lá, acho que foi 1 milhão para o Teleton, muito bem. Mas isso aí é o mínimo que tem que fazer. Doou 1 milhão para o Teleton. Então por que ele não doa 1 milhão também para ajudar as pessoas de rua? Porque ele não usa a sua fortuna para ajudar os necessitados. Porque é isso que nós devemos fazer. O dinheiro, quem nos deu, foi Deus. Quem deu o dom ao Neymar de saber jogar bola, de ser um bom jogador para chegar onde ele chegou, foi Deus. Quem deu o dom ao Messi, ao Cristiano Ronaldo, ao Ronaldo Gaúcho, ao Ronaldo Fenômeno, a esses craques que existiram, Pelé, Maradona, enfim, foi Deus. Então, se Deus permitiu que eles tivessem esse dom e que eles alcançassem essa glória que eles alcançaram e tivessem essa condição financeira, não cabe agora eles agradecerem, ajudando os outros filhos de Deus que estão precisando, devolvendo parte desse dinheiro para Deus? Aí vai falar, mas o Neymar doou o dízimo, porque ele é evangélico. Muito bem, ele doa o dízimo. Claro que ele doa. Muito bem se ele dá o dízimo. Mas isso não é o suficiente.
O dízimo é a obrigação dele com Deus. Agora ele tem uma obrigação com Deus, uma outra obrigação com Deus, que é diretamente com os necessitados, né? Lembra aquela frase que diz, quem dá aos pobres dá a Deus? Né? Tem uma música que eu não lembro muito bem a letra, eu já vi minha mãe cantando ela algumas vezes, e minha mãe também não sabe a letra 100%. Mas essa música diz assim, ó, que eu convidei Jesus para jantar em casa. Preparei um frango assado para o jantar. Quando estava tudo pronto, alguém bate à minha porta. Eu vou ver, era um menininho morrendo de fome, pedindo algo para comer. Sem saber o que fazer, eu fui lá, peguei uma coxa de frango, do frango que eu tinha assado para Jesus, e dei para o menininho. Aí dali a pouco, outra pessoa bateu na minha porta, era um mendigo, com fome. E eu fui lá, peguei a outra coxa e dei para aquele mendigo. Aí, queridos irmãos, pegou de repente, Jesus chegou. Você foi lá e ele sentou na mesa e eu servi o frango para ele. Aí ele pegou e falou, não, muito obrigado. Já estou satisfeito com as 2 coxas que você me deu. Tá entendendo, queridos irmãos? A moral dessa música, dessa letra, como é forte. Aqueles 2 rapazes que estavam precisando de dinheiro, precisando de ajuda, para comer, morrendo de fome, eram Jesus. Jesus apareceu ali, transfigurado de mendigo, de pobre, para ver se aquela pessoa ela realmente era fiel ao Senhor, se realmente ela ia ter compaixão e ia ajudar. Ela poderia ter falado, não, não vou dar, porque é para Jesus isso aqui, ele está vindo aqui. Mas não, ela dividiu o que tinha. Entende? Então, queridos irmãos, lembre-se que Deus ama a todos por igual. E não basta apenas que eu seja um servo do Senhor, que eu sirva ao Senhor, que eu faça o que é correto perante a Bíblia. Se eu olhar o meu irmão passando necessidade, porque aquele ser humano está lá, mandou de rua, é meu irmão. Ele não é meu irmão de sangue, como a gente conhece, mas ele é meu parente. É irmão porque porque ele é da mesma espécie, entendeu? Da mesma espécie, ele é um ser humano e veio de Adão e Eva e de Noé, assim como eu, assim como todos vocês. Então, se eu estou olhando o irmão lá e não faço nada por ele, não adianta eu seguir o resto. Eu preciso ser completo com Deus. E por isso a meditação de hoje, queridos irmãos, será que vocês e eu estamos vendo o nosso próximo? E uma coisa muito importante, queridos irmãos, para encerrar essa meditação, é que nós não podemos esquecer que a hora que a gente vai ajudar o nosso semelhante, nós devemos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ele é quem deve ser exaltado por estar fazendo essa atitude, por estar ajudando essas pessoas, porque é Ele quem está ajudando e não nós. Não é a nós que tem que agradecer, é que nem aqui. Outro dia o rapaz falou que eu sou uma bênção e tal, e eu falei, quem é bênção é o Senhor. Eu estou só sendo usado por Ele nesse momento, né? Por que eu falei isso para esse rapaz? Porque Deus é quem faz, o Espírito Santo é quem faz a gente ter esses atos beneficentes, esses atos de misericórdia com o próximo. Porque nós, seres humanos, somos ruins de nascimento. Nós temos a essência pecaminosa, nós somos ruins, nós não temos essa capacidade. Entendeu, de fazer esse ato por conta própria. Se não for o Espírito Santo agindo na nossa vida, nós não temos essa capacidade. Você entende? Então nós temos que, toda vez que a gente vai ajudar, falar, Deus te mandou entregar isso aqui. Deus que está mandando te ajudar. Toda honra e glória a Ele. É Ele quem está te ajudando aqui. Ó. Né? Que nem eu, por exemplo, eu estava lá em Mogi, estava indo no cartório, e tinha um rapaz mendigo sentado no chão, e ele me pediu uma moedinha de R$1 para ele comer no bom prato. Eu não costumo dar dinheiro ao armador de rua, porque muitas vezes eles pedem dinheiro, mas em vez de comer alguma coisa, eles vão beber, vão tomar bebida alcoólica. E eu não quero alimentar a vista de ninguém, né? Mas naquele dia, Deus me tocou
E eu dei aquela moedinha para ele. Eu só esqueci de falar, foi Deus quem te deu. Mas na hora eu não falei. Mas eu dei a moeda. E eu vi, quando ele deu a moeda, que ele, depois, assim que eu dei a moeda, ele se levantou e ele foi em direção ao Bom Prato e ele foi para a fila. E eu vi ele entrando na fila do Bom Prato. Então ele realmente foi comer. Então você vê, ele não tinha uma moedinha de R$ 1. R$ 1 para comer no Bom Prato. Entende? Enquanto a gente tem comida e reclama da comida muitas vezes a gente fala, não vou comer isso não, isso é ok, não vou comer isso não, e rejeita uma comida, aquele morador de rua está passando fome. E adoraria ter esse prato de comida que você está rejeitando para comer. Então, antes de você rejeitar um prato de comida, lembre-se que tem gente que não tem essa comida para comer e adoraria ter. Lembre-se de que tem gente passando fome. E você está tendo a glória, você está tendo a benevolência, a bênção de Deus de ter esse prato de comida que você está rejeitando. É isso que você precisa aprender. É isso que você precisa enxergar. E não rejeitar nada. Eu não rejeito, queridos irmãos. A única coisa que eu não como é dobradinha. É buchada, dobradinha. Eu não como. Mas não porque eu estou rejeitando a comida. É porque não me desce. Né? É mole, me dá ânsia. Porque senão eu comeria. Entendeu? Comeria, porque do resto eu como de tudo, mesmo não gostando. Eu detesto escarola, por exemplo, que é muito amarga. Mas eu como. Gostando ou não, tem a comida foi feita, eu vou comer. Eu não gosto de macarrão de óleo. Não gosto, me dá ânsia e tal. Mas eu como, minha mãe faz, porque ela gosta. Eu como. Eu nunca deixei de comer. Você entendeu? Então, queridos irmãos, a gente tem que entender isso. A gente precisa comer o que tiver. Não podemos ajeitar comida. Porque tem gente lá que não tem. Então, queridos irmãos, antes de fazer um ato beneficente, não esqueça de dizer à pessoa que foi Deus que te fez, leia um versículo da Bíblia com ela, convide ela para ir numa igreja, enfim, ajude essa pessoa a se voltar para Deus. Essa é a nossa função. Não é só alimentar e cuidar da pessoa fisicamente, mas também espiritualmente. A gente pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá certo? Vamos fazer uma oração para encerrar? Querido Deus amado, obrigado por mais este momento, obrigado por essa oração, obrigado por estar comigo, obrigado por tudo, meu Senhor. Que assim seja, meu Deus. Eu peço pelas pessoas que estão me ouvindo, inscritas ou não no meu canal. E aquelas que não estão me ouvindo, mas estão inscritas no meu canal, que possam, e eu também, que juntos possamos ser cobertos pelo Espírito Santo, para ter mais sensibilidade, olhar para quem precisa e ajudá-los. Que nós juntos possamos fazer com que essas pessoas possam ser ajudadas. Com o mínimo que a gente ajudar, já é muito, Deus. Então, que o Espírito Santo nos tome de vontade e desejo de fazer isso. Sabemos que sozinhos não temos competência, mas com a sua ajuda, Senhor, com o seu Espírito Santo descendo sobre nós vamos poder ajudar as pessoas necessitadas. Ajude-nos, Senhor, a ajudar os seus filhos que estão precisando, meu Pai. Peça, Senhor, pelas pessoas que estão me ouvindo, inscritas ou não no meu canal, e as que não estão ouvindo inscritas, que se elas estiverem indo trabalhar, que elas vão e voltem do trabalho em segurança. Se elas já estiverem no trabalho, que elas voltem para casa em segurança, Senhor. E peço por mim também, que daqui a pouco vou trabalhar, que eu vá e volte do meu trabalho em segurança, Pai. Que o Senhor me guie e estou em suas mãos, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Eu peço que abençoe a todos nós, Senhor. Peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, tá certo? Muito obrigado a todos. Espero que vocês possam ter compreendido, que vocês possam, daqui em diante, ser mais beneficentes, ajudar mais quem está precisando. E não simplesmente achar que a pessoa não está com nada. Você passa na rua, você não precisa dar dinheiro para ela. Vá ali num restaurante mais próximo, compra uma marmita, marmitex, né? Marmitex, e vai lá e dá para aquela pessoa que está precisando. Entendeu? Vai lá. Entendeu, queridos irmãos? Vai lá e fala, Deus mandou te entregar isso aqui. Ajuda aquela pessoa, né? Não dê dinheiro. Porque às vezes a pessoa vai pegar esse dinheiro, ao invés de comer, ela vai tomar bebida alcoólica, vai alimentar vício, comprar drogas, entendeu? Não, dê comida para ela, entendeu? Vá comprar uma marmita e dá. Vá, compra um colchonete e dá. Vá, compra uma mantinha e dá. Se você tiver um pouquinho melhor condição financeira, vá, compra uma barraca e dê para aquela pessoa. Enfim, se nós ajudarmos o próximo,
nós vamos poder ajudar muita gente. E quem sabe um dia a gente não está livre da gente parar também lá na rua. E alguém ir lá e nos ajudar. Deus mandar alguém lá para nos ajudar, assim como nós ajudamos. Porque ninguém está livre. Hoje nós estamos em condições, mas pode ser que em algum momento nós não tenhamos. Tá certo? Pode ser que às vezes seja uma situação de rua. Pode ser uma doença que a gente precisa de socorro, de ajuda. Deus vai mandar um servo dele para nos ajudar. Entendeu? Tá certo, queridos irmãos? Então é isso. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Amém.